Boa noite para todos. Nós estamos recebendo hoje algumas pessoas que não vieram na primeira aula, né? Quem que não veio na primeira aula? Duas, você, a senhora também, o senhor também? Tá bom. Na primeira aula, eu me apresentei, né? Manuel Ross, sou dirigente aqui do grupo, e pedi para que as pessoas se apresentassem, né? Então eu vou pedir para quem não veio se apresentar para que todo mundo conheça, para a gente ficar mais familiarizado. É só para falar o nome, não é para ficar. Falar o nome, se é da Umbanda, se não é, se tem alguma experiência, se é espírita, se é ateu, para o pessoal conhecer. Porque a gente recebe pessoas aqui de todos os tipos, né? Católico, evangélico, espírita, umbandista, ateu, né? Mas para a gente conhecer quem está frequentando o curso e fala o nome também para a gente poder identificar, saber quem é. Começar lá no fundo. Silmara, né? Isso. Pois não. Silmara, sou umbandista e amo a nossa religião. Maravilha, eu fiquei sabendo que você já teve até programa errado. Um período. Tá vendo? Estou sabendo das coisas. Veio lá de Santa Catarina, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, informação. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Canoas. Vê como a internet é uma coisa bonita, né? Eu fui conhecendo a Silmara através de uma amiga dela de Canoas. Seja bem-vinda, tá bom? Daqui a pouco eu vou fazer uma revisãozinha rápida para a gente ter uma ideia, uma noção do que foi falado na semana passada. Aí atrás, seu Lorival. É isso? Luciano, desculpe. Umbandista, né? Amigo do Celso. Frequenta o mesmo terreiro ou não? É uma casa? Ótimo, seja bem-vindo, viu, seu Luciano? Aí atrás, quem mais? Você não veio? Aí começa aqui. Marcelo, sou umbandista. Umbandista. Bem-vindo aqui nas reuniões, né? Eventualmente. Seja bem-vindo, Marcelo. Meu nome é Ricardo, eu sou umbandista, simpatizante e sou funcionário público. Frequenta o terreiro, Ricardo? Frequentei há muito tempo atrás, eu sou simpatizante, eu gosto muito dele. Tá ótimo. É a minha, né? Seja bem-vindo, então. Tá muito Luiz. Seu presente, você não estava aqui semana passada? Luiz, né? Sou arquiteto. A Umbanda eu tive uma passagem durante um período, uns 2, 3 anos, frequentei 6, 7 anos o catecismo e estou na casa 1 ano e uns meses. Da casa, Eu sou bandista, sou filha da casa. isso. Aí já foi todo mundo, né? Carolzinha. Sou umbandista e filha da casa. Vem dar um apoio hoje aí, que aqui já foi, né? Tá na igreja? Não. Ai, Eu vim no dia na palestra, eu estou vendo que eu estou lembrando de vocês, essa coisa. O meu nome é Sueli. Essa aqui que está com vergonha é minha filha, Thaís. Eu frequento uma casa catecista e que tem agora a linha da Umbanda junto. Então nós sentimos necessidade de a gente procurar conhecer mais, aprender mais, para a gente poder se integrar melhor na casa. Meu nome é Daniela, eu sou kardecista e meu pai é umbandista, daí eu queria conhecer como era a Umbanda. Maravilha, conheci o pai da Daniela pela internet, o pai dela de Belo Horizonte, né? Eu também. Você também, ela então conversando, daí ele falou que ela estava aqui em Santos, eu fui conversar com ele, seja bem-vinda. Obrigada. Meu nome é Leonardo, sempre frequentei o catecismo, e agora para acompanhar minha esposa. Eu conhecer, Já né? me conhecer aqui. Tá ótimo, seja bem-vindo. Já vieram aqui uma reunião, né? O pessoal já se apresentou, está todo mundo mais íntimo, mais próximo, né? A gente pode começar a nossa aula aqui. Eu não gosto de falar aula, né? Eu prefiro falar uma reunião, né? Uma troca de experiência. Né? Na realidade, a gente está aqui para trocar conhecimento. Eu vou apresentar para vocês, eu já falei isso semana passada, agora estou falando para quem está vindo hoje aqui, a doutrina que nós seguimos aqui na casa. Tá? Então, o nome do curso é Doutrina Umbandista, Umbanda, os 7 Reinos Sagrados. Certo? Então, eu vou falar para vocês o que eu conheço, o que eu faço, né? E vou divulgar para vocês uma forma de se fazer um banho.
Tá? Isso é interessante também, o kardecismo, o espírita, normalmente tem uma certa dificuldade de entender a Umbanda. Como a Umbanda que você faz dentro da casa, né? Eles não tem uma doutrina única. Na primeira aula eu comentei sobre isso, vou falar rapidamente sobre isso. A Umbanda não é bem assim. A Umbanda ela tem uma diversidade de rituais. Então, cada casa tem fundamentos, ou puxa para determinados fundamentos. Então, muda um pouco a ritualística de cada casa. Né? É isso que eu vou mostrar de uma maneira rápida, porque a primeira aula foi exatamente esse assunto. Tá bom? Por que é importante você estudar, você conhecer? Né? Eu comentei sobre isso. Eu estou na Umbanda já há 34 anos, como mulher, trabalhando com a roupa. Comecei com 17, estou com 51, né? E o primeiro contato com a Umbanda eu tinha 12 anos. Eu contei essa história, já não vou repetir para não ficar cansativo, né? Só para o pessoal saber. E naquela época era muito difícil você estudar. Muito difícil. Pelo menos eu morava no interior, lá tinha certa dificuldade, né? Material sempre se encontrava, aquele material superficial, né? Trabalho, isso, aquilo, oferenda, esse tipo de coisa, e nada mais profundo. Que fosse realmente você encontrar assim, explicações mais lógicas, né? Do que era feito no terreno. Existia também uma resistência muito grande dos dirigentes, né? Por quê? A maioria sempre foi feita de forma empírica, dentro do terreno. Né? Fazia, praticava, aprendia e era assim. Não tinha muito estudo, né? Pelo menos naquela época, 70 e pouco, pelo menos assim. Ainda hoje, existem algumas casas que têm dificuldade também de se estudar, né? de se desenvolver, assim, de ver outras visões. Existe um pouco de preconceito dentro da Umbanda, infelizmente. Mas isso está mudando muito. Comentei que nós já temos até uma faculdade de Teologia Umbandista, em São Paulo, né? No superior, né? Faculdade. Então, isso é um assunto interessante. Não tenho ligação nenhuma com a faculdade, comentei aqui, mas eu gosto de falar porque é uma coisa importante, né? Porque a Umbanda sempre foi taxada assim, meio de culto, meio de pessoas ignorantes, né? Infelizmente. Antigamente, né? Era um baixo espiritismo. E o kardecismo, o espírita, né? E o espiritismo. São pessoas mais cultas, inteligentes, estudam, né? As entidades se manifestam poetas, filósofos, né? E tinha essa visão. Desde o início do século, quando chegou aqui. Na primeira aula eu comentei sobre isso. Eu falei um pouquinho sobre o candomblé, sobre a Umbanda, a origem da Umbanda e sobre o espiritismo. As diferenças que existiam sobre essas três religiões, que são religiões diferentes. Né? O umbandista não é espírito, o umbandista também não é do candomblé. Tá? Candomblé, Umbanda é Umbanda, espiritismo é espiritismo. Tá? Já foi a época do umbandista se esconder atrás do termo espírita, né? Se vocês estudarem a história, eu não trouxe hoje, mas eu mostrei vários vídeos aqui sobre a história da Umbanda, né? E a gente pega desde 1908 até 1977, 79, até os dias de hoje. Tem um vídeo que eu trouxe, 100 anos de Umbanda, que foi lançado agora por aí, então ele chega até agora. Você vê toda aquela perseguição dos cultos, né, das religiões, principalmente quando a Umbanda. Então era comum você se esconder, né? Então não é Umbanda, é espiritismo. Eu até brinquei, já estava tocando para Exu, não, é espiritismo. Com preocupação de ser perseguido, coisa que era comum antigamente, né? Hoje em dia, a perseguição voltou de uma forma um pouco diferente, né? Pelos nossos irmãozinhos, né? Os neopentecostais, né? A gente vê isso muito na televisão, né? O pessoal criticando a Umbanda, falando que é culto do demônio, que é isso, que é aquilo, as mães de desgosto, né? É um outro tipo de perseguição, de intolerância contra a nossa religião, né? Mas é importante para o umbandista, então, fazer o quê? Conhecer bem a religião, conhecer bem, né? E procurar estudar. Tá? Hoje em dia, a maioria das pessoas que vão atrás da Umbanda são pessoas que têm um nível de instrução bom, tem muitos jovens, né? E querem conhecer um pouco da história da Umbanda e um pouco do que é feito dentro do terreno, né? Antigamente você entrava, começava o ritual, você queria saber alguma coisa, não, você ainda não está preparado, espera que você vai saber mais para frente. E aí a coisa ia rolando, e ninguém sabia aquilo. No passado, né? E ninguém te dava uma resposta, com raras exceções. A gente não pode generalizar, estou falando
na grande maioria das casas humanistas é assim. Ainda hoje existem, né? Preconceitos em termos de estudo. Eu conheço indivíduos com depoimento. Casas onde existe muita dificuldade de você tentar passar o estudo que nós estamos fazendo, né? Existe o ritual da casa, o ritual tem que ser seguido? Tem. É lógico. O que eu vou falar para vocês é a maneira que nós trabalhamos aqui. Agora, lá na tua casa, é do jeito que é feito lá. Não adianta querer misturar. Não dá certo. E por que não dá certo? Por causa dos fundamentos. Nós vimos na aula passada, que eu vou falar rapidamente aqui. Tá? Agora, é importante você ir buscar. História da Umbanda é importante estudar? É. Por que é importante? O católico conhece a história de Jesus, né? O judeu, Moisés, né? O muçulmano é a história de Maomé, né? O Buda de Buda, o Krishna o Hare Krishna. Por que na Umbanda você não vai buscar a origem e tal? Tem que buscar sim, tem que buscar, tá? Eu mostrei na primeira aula documentos aqui, eu não trouxe hoje, deixei em casa, livros, 1941, livro de 1933, que já me falava tudo que eu falei aqui. E, no entanto, é um bandido que até hoje nunca me ouviu falar sobre aquilo. Normal, não estou gritando, é normal. Infelizmente é assim que acontece. É assim. Tá? Então a gente procura divulgar. Hoje, graças a Deus, tem mais facilidade para a gente estudar, né? A internet é uma ferramenta maravilhosa. Você consegue buscar informação e também passar informação numa velocidade muito grande, né? E nós desenvolvemos um trabalho na internet, que eu não vou me estender, porque eu já falei a semana passada. Tem a TG Saravá Umbanda, tem o site Mata Verde, tem o podcast Mata Verde, tem vários. Desde 96 que a gente está fazendo uma divulgação na Umbanda pela internet, tá bom? Quem quiser depois eu posso passar os endereços, quem chegou hoje, no aula passada. Eu estava me esquecendo de uma coisa muito importante, que hoje eu não posso me esquecer, porque geral eu esqueci. Toda vez que nós iniciamos um trabalho aqui dentro da casa, nós ouvimos uma prece. Uma prece antiga, eu conheço ela já faz uns 40 anos, e eu gosto de colocar no início da reunião, tá certo? Então a gente vai ouvir a prece agora, que eu estava esquecendo, já para mim poder começar a aula, né? Porque na realidade eu estava só fazendo um comentário para as pessoas que chegaram. Carolina, liga para a gente ouvir a prece. Pai misericordioso Jesus, Criador do Universo, lançai as vossas bênçãos sobre os trabalhos que os vossos filhos, em vosso sagrado nome, vão executar deste terreiro, em benefício dos seus irmãos, também vossos filhos. Pai misericordioso e justo, dai permissão aos espíritos de luz superiores, aos anjos, santos, orixás e chefes de falanges e seus comandados, aos caboclos e pretos velhos, espíritos do mar, dos rios, fontes e cachoeiras, a todos os espíritos puros ou purificados que lancem sobre esse terreiro suas variações salutares, seus fluidos regeneradores, em benefício dos que vêm aqui em busca de alívio, socorro e cura para suas dores morais e físicas. Oxalá poderoso e cheio de bondade, derramai sobre nós os vossos eflúvios, infundindo em todos nós a resignação, a boa vontade para desempenharmos bem a nossa tarefa. Anjos de guarda, guias e protetores nossos, derramai vossa influência sobre os médiuns aqui presentes, a fim de que, possuídos da vossa energia, possam transmitir aos irmãos necessitados que eu falo. Espíritos de luz, dai aos médiuns a vossa força, para que estes a transmitam aos irmãos que dela necessitam. Que as energias do universo, sob a ação dos espíritos de luz, guias e protetores, anjos da guarda, derramem-se luminosas, benéficas e fortes neste ambiente. Purifiquem-no, iluminem-no, afastando os maus elementos do espaço e da terra. Espíritos superiores, defendei este terreiro
impedindo a aproximação dos espíritos perturbadores. Pai misericordioso e justo, louvado seja o vosso nome para todos sempre. Assim seja. A semana passada eu falei sobre a história da Umbanda. Eu não sei se todos conhecem, chegaram agora, né? Infelizmente eu não tenho o material que eu mostrei, mas eu mostrei o projeto de lei em Brasília, instituindo o Dia Nacional da Umbanda. Falei sobre a história da Umbanda de Zélio de Moraes, contei como é que ele se iniciou na Umbanda, um garoto médico de 17 anos, né? Teve uma série de problemas, foi levado para a Federação Espírita e lá se manifestou uma entidade chamada Caboclo das Sete Encruzilhadas, e a partir dali ele começou a Umbanda. De uma maneira muito simples, né? A semana passada eu aprofundei um pouco mais nesse assunto para vocês se posicionarem. Essa é a foto do Zélio de Moraes, vou passar aqui para vocês quem chegou hoje, vou passar ali para quem não viu. Zélio passou a vida toda dele se dedicando a Umbanda. Começou garoto, morreu com 70 e poucos anos, acho que em 1977, 75, e a vida toda dele foi umbandista. As filhas dele, Dona Zilmeia e Dona Zélia, nós temos um vídeo gravado que está na TV Saravá Umbanda, tem também aqui no CD, eu esqueci de falar do CD, depois eu vou falar desse CD que é um material de apoio. Nasceram dentro do terreiro da Tenda Nossa Senhora da Piedade. Nasceram. Viveram a vida toda para o Umbanda e trabalhando no benefício das pessoas. Uma já desencarnou, Dona Zélia, Dona Zilmeia com 80 e poucos anos, ainda incorpora o caboclo. Ela era de Niterói, está morando aqui na região do Bertioga agora, né? Mas está em uma situação um pouquinho mais reservada, não querem conversar muito, né? Ela já tem idade, eu tenho amizade com o genro dela, já conversei com eles, com ela, por telefone e tudo. Então, uma vida inteira dedicada a Umbanda e poucas pessoas sabem disso. Então, está aqui a foto da música, que eu quiser conhecer. Estou falando muito rápido porque isso foi assunto da primeira aula, tá bom? Como é que nós chegamos à conclusão de que Zélio de Moraes iniciou a Umbanda, né? Que eu falei na primeira aula. Quando me propus a fazer um curso de Umbanda, a ideia não é ficar falando de trabalho, de oferenda, de entrega, nada disso. Fazer um curso de uma forma bem racional, bem lógica, passar para vocês informações históricas, né? E a gente vai trabalhar também com uma visão um pouco científica, vamos dizer assim, da Umbanda. Eu vou explicar já isso para vocês, tá? Porque quando a gente fala em Umbanda, as pessoas vão muito para o lado do misticismo, né? Vão muito para o lado da cultura, das oferendas, das comidas, das coisas. E Umbanda não é só isso. Umbanda é muito mais. Prova disso que hoje nós temos até faculdade. Tá? Então é interessante que as pessoas enxerguem isso. Nosso curso também não se propõe, não é um curso de teologia, e também não é curso para formar sacerdote, nem é curso de médicos. É um curso para passar a visão da doutrina. Tá? É importante a gente falar isso para vocês, tá bom? Estou gravando porque muita gente me pede pela internet, já falei isso, então a proposta é pegar esse aqui e depois editar e fazer um curso virtual para outras pessoas de fora poderem conhecer a doutrina dos sete rios sagrados. Como é que eu determinei aqui que Zélio iniciou? Além de todos os livros que existem, mostrei para as pessoas, né? O estatuto da Tenda Nossa Senhora da Piedade, tá? Nós temos cópia do estatuto. Está aqui, ó. Isso tudo já é material da aula passada, mas eu acho que vale a pena quem não viu ver. O estatuto da Tenda foi registrado em 1940, o artigo 1º já fala, fundada no dia 16 de novembro de 1908. Está aqui, tá? Não vou entrar em detalhes como eu recebi isso, basta aí para as pessoas verem, tá? Isso aqui são os trabalhos pela internet, os sites. Então mostramos o projeto de lei, Instituto Internacional, mostrei o estatuto da primeira tenda de Umbanda do Brasil, que está ali, no primeiro parágrafo fala já que é tenda de Umbanda. E como é que nós chegamos a essa conclusão? Antes de 1908, saiu um livro de 1904, do João do Rio, chamado Religiões do Rio. Nesse livro, João do Rio pesquisou todas as religiões existentes no Rio de Janeiro, todas. Um trabalho jornalístico que depois virou um livro. Em nenhum momento ele cita Umbanda no livro dele. Em nenhum momento.
Parece Umbanda. O que existia naquela época? Vários tipos de culto. Candomblé, candomblé de caboclo, né? Catimbó, Toré, Xangô, tambor de mina, batuque no sul, né? A macumba carioca no morro, mais Umbanda, da maneira que nós conhecemos, organizamos, não tinha. Tá? Não aparece no trabalho dele. Em 1933 saiu um livro que é publicado por Leal de Souza, que era um jornalista, que dirigiu uma das tendas do Zé de Moraes, e é o primeiro livro a falar de Umbanda. É o primeiro livro, tá? O nome do livro, eu anotei que eu sempre esqueço os nomes dos livros. Deixa eu pegar aqui o nome do livro. Esse livro foi editado recentemente pela Editora do Conhecimento, tá? O livro é de 1933, Espiritismo, Magia e as 7 Linhas da Umbanda, Leal de Souza, 1933. É o primeiro livro a falar de Umbanda. Quem quiser a Editora do Conhecimento, foi editado um livro agora. Era um livro raríssimo, poucas pessoas tinham acesso. Eu tinha em forma de PDF, o arquivo, mas agora tem aqui. Então, esse é o primeiro livro que se fala sobre Umbanda. Quer dizer, em 1904 não existia. Em 1933 já tem um livro falando de Umbanda. Zé aparece em 1908. Tá? Então as evidências todas levam para que realmente quem iniciou a Umbanda no Brasil foi Zé de Moraes. De uma maneira muito rápida, não vou me aprofundar, que isso foi assunto da primeira aula. Outro assunto que nós tratamos aqui foi em relação à diversidade de rituais existentes no mundo. Tá? Isso é uma coisa importante, eu vou colocar de novo, porque eu encerrei a aula falando sobre isso na última aula. Né? Então, diversidade. Algumas pessoas, né? Mesmo umbandistas, principalmente quem não é umbandista, olha e fala, nossa, a Umbanda é tão confusa, essa casa da Manjoana, você vai num lugar ali, tem roupa colorida, você vai no outro, tem roupa branca, tem um ali, faz sacrifício de animais, você vai no outro lugar e não faz, né? Você vai ali, tem não sei quantos orixás, você vai aqui, é diferente. Então as pessoas não entendem muito isso, né? Então eu mostrei na primeira aula, e eu vou falar rapidamente para a gente poder entrar no assunto dessa aula, para não perder muito tempo. Se você pega a Igreja Católica, como é que é a estrutura da Igreja Católica? Você tem tipo uma pirâmide, né, a organização. Aqui em cima você tem o quê? O Papa, Roma, o Vaticano. Aqui embaixo o que você tem? As igrejas. É uma estrutura rígida, né, autoritária, hierárquica, né? É uma estrutura comum, muito comum na vida da gente, né? É uma estrutura de comando. Os militares seguem exatamente essa estrutura, o comando aqui em cima, e todo mundo aqui obedecendo. Tá? Então a Igreja Católica e a maioria das religiões tradicionais é assim, tem essa estrutura. O Espiritismo, eu não vou falar kardecismo porque é redundância. Espiritismo, neologismo, teatro do Kardec, né? Para designar a doutrina espírita. Então o correto é Espiritismo. Tá? Também se enquadra nisso aqui. Mas como? O Espiritismo não tem Papa, né? Mas o Espiritismo tem o que aqui no topo? O que ele tem aqui? Federação Espírita. O quê? Federação Espírita. A federação, ela fiscaliza, mas o que tem aí? A doutrina espírita. Então aqui em cima, no topo da pirâmide, você tem a doutrina. Os livros, né? Livro médio, Evangelho, o Céu e o Inferno, a Gênesis, né? Livro dos Espíritos, as revistas. Então aqui não, é doutrina. E essa doutrina fechada, amarrada. Você, para ser espírita, você tem que seguir a doutrina. Se você não segue a doutrina espírita, você não é espírita. Isso é muito importante falar. Pessoas, eu tenho amizade com espíritas, né? Pessoas ortodoxas, espíritas, meus doutrinários, e essa é a visão espírita. Tá? E se você não se enquadra aqui, você deixa de ser espírita. Está cheio de exemplos que eu citei. Né? Você não segue a doutrina, você não é espírita. Se aqui dentro do seu terreiro, do seu centro, tem cromoterapia, tem uso de cristais, tem vela, tem incenso, tem outro tipo de coisa, não é espírito. Isso tudo não é doutrinário. Se você fala dos corpos, né? 7 corpos, né? Físico, etérico, mental inferior, mental superior, que nem na curso de apometria que foi falado aqui, isso não é doutrinário, é só o perispírito. Só o perispírito.
Então, se você aceita esse tipo de coisa, se você trabalha com esse tipo de coisa, você não é espírito. Você pode ser outro tipo de coisa, mas não é espírito. Então, isso é importante. Porque as pessoas elas não entendem. Então, é importante a gente falar para quê? Eu não estou criticando o espiritismo, eu estou valorizando a minha religião, que é um bando, e vou mostrar para vocês o porquê disso. Tá? Porque o umbandista normalmente se esconde atrás do espiritismo. Né? Eu sou espírita, ele fala, mas ele não é umbandista. Muitos têm vergonha de se assumir, eu já falei isso na primeira aula, né? Pessoas se escolhem, centro, é normal isso, né? Por causa da condição histórica, centro espírita de Umbanda, né? Centro de Umbanda, né? E quando alguém me pergunta, diz, você é espírita? Eu sou umbandista. Eu não sigo a doutrina. Eu estudo espiritismo? Sim, estudo espiritismo. Essa casa tem uma grande influência no espiritismo. Admiro a doutrina, eu até comentei que dentro de mim eu sou bastante, como é que fala, ortodoxo em relação à doutrina espírita, para os espíritas, né? Mas aquilo só não me completa. Eu preciso buscar mais. Então eu não posso ficar preso nessa doutrina. Tá? Então o espiritismo tem essa estrutura. Quem fiscaliza isso? Você deve ser espírita. Né? Alguém comentou até da aliança. Acho que era o Edgar que estava aqui, não, foi você, né? Foi o Chico Xavier, né? Que depois teve um trabalho que criou a aliança, exatamente porque a febre era muito rígida para poder. Então, tem a razão de ser, eu concordo até com essa estrutura, tem que ser assim, né? O espiritismo é baseado, é uma filosofia, uma ciência, para não se perder muito, tem que ser assim. Agora, nosso povo é muito religioso, aqui no Brasil, né? É muito grande, então fica muito difícil esse tipo de coisa. Bom, falei do espiritismo, falei da igreja católica, da estrutura piramidal. E a Umbanda? A Umbanda é uma religião nova. Eu falei, tem 100 anos. Né? Umbanda não é candomblé, não é candomblé caboclo, não é catimbó, são os outros cultos que já existiam, né? Não é macumba, macumba é árvore, é tambor, e era o nome do culto, existem os novos também, cariocas, tá? Muita gente migrou desses cultos para a Umbanda. Mas a Umbanda começou em 1908, daí foi trazendo gente de várias origens, espíritas, teosofia, da macumba, do candomblé, do catimbó, um monte de gente, eles vieram para a Umbanda, e cada um trouxe a sua vivência. Isso que é interessante. Então a partir daí começou a haver diversidade, tá? Diversidade de rituais. Como é que é a estrutura da Umbanda? É isso que eu estava explicando na aula passada e eu vou continuar aqui. O culto africano, né, a religião africana, não vou entrar no método, semana passada falei bastante do culto ao orixá, do candomblé, que as pessoas acham que o candomblé é da África, não é, o candomblé também é do Brasil. Lá na África você tem um culto ao orixá, cada nação tem planos com o orixá, muitos eram inimigos, né? Um escravizava o outro. Aí quando chegaram aqui, eram rivais, mas estavam aceitos aqui no Brasil, um inimigo era outro. Então se uniram e a partir daí é que é formado o candomblé, como nós conhecemos aqui. Infelizmente não posso voltar no assunto para atrapalhar no desenvolvimento do curso, tá? Então nós temos aqui ó, a influência africana. Então vamos fazer aqui uma rede, olha. A Umbanda, ela se organiza em redes. Essa é a grande diferença da Umbanda dos demais cultos. Aqui, por exemplo, ó, é católico, influência católica. Aqui, ó, influência espírita. Tá? Aqui, influência indígena. Tá? Teosofia. Tá? Eu fiz no plano, mas são várias influências. Tá? Fundamentos. Agora, se você pega essa rede aqui, ó, cada nozinho dela, cada pontinho dela, é um terreiro de Umbanda. Tá? E o que a gente observa aqui? Por exemplo, esse terreiro está aqui bem na pontinha, ele está bem próximo dos fundamentos africanos. Então é aquela casa que puxa muito para aquela influência africana, puxa muito para o candomblé, o culto ao morocô, né? Eu posso falar rapidamente para vocês alguma coisa do morocô. É um culto que está entre Umbanda e candomblé. Tem gente que acha que é candomblé, tem gente que acha que é Umbanda, né? Numa determinada época, em 1950 e pouco, tinha o Tata Andrés da Silva Pinto, era um jornalista, e ele foi pesquisar, foi para a África, voltou e tal, e ele é o pai do morocô, vamos dizer assim, né?
tradição africana. Tá? Então, terreiros que tem muitos rituais, camarinha, deitada, né? Muito tema, muito faca, colorido, enxalado, né? Outros fazem raspagem. Tem essa influência aqui. Muito grande. Agora, existe aqui, ó, um delimitador. A partir daqui deixa de ser humano. Passa a ser candomblé. O grande problema que a gente enfrenta hoje, assim, é delimitar essas coisas, né? Aqui é muito difícil. Porque, por exemplo, Umbanda não tem corte. Zé de Moraes não fazia corte. A Umbanda, quando ela nasceu, não tinha corte. Agora, o terreiro que tem influência africana, muitos fazem. O sacrifício de animais. Né? Agora, 90%, 80% desses que estão aqui não aceitam. Não são mais aqueles que estão próximos aqui. Mas respeitamos, porque está dentro da rede. Essa grande rede que é a Umbanda. Tá certo? Uma exceção, por exemplo, o Molocô é um culto à parte. Hoje em dia, cada vez mais estão buscando a identificação, né? As nações, o próprio Molocô também, ele está cada vez mais se mostrando. Eu sou o Molocô, segue o Molocô. Não precisa se esconder atrás da palavra Umbanda. Isso eu comentei a semana passada, né? Da mesma maneira que nós, os umbandistas, a gente se escondia atrás do espiritismo, muitos tipos de culto hoje, e até um tempo atrás, se escondem atrás da palavra Umbanda. O cara está fazendo quimbanda lá e diz que é Umbanda. Cobra, faz corte, faz tudo que chega lá e pede e tal. Isso é Umbanda? Não. Umbanda é uma religião cristã. Olha lá, Oxalá. O sincretismo de Oxalá. Olha lá. Segue os princípios. Né? É caridade. É ajudar o semelhante. Certo? Então ela tem princípios bem definidos, trabalha com caboclos, com pretos leves, né, com as outras entidades também. Agora, a gente não conta uma definição fechada. Então, exatamente por causa da rede. Tá? Então a gente tem que abrir a mente da gente para poder entender isso. Não podemos permitir os excessos, né? E a falta de preparo. Eu ia mostrar isso na semana passada, nem mostrei. Nos outros cursos eu citei, eu recebi um pessoal aqui, Pai de Deus, deu uma palestra e tal, e ele citou exemplos assim, de situações extremas que acontecem dentro dos terreiros, né, por falta de preparo, falta de orientação. Citou o caso de uma pessoa que tacou álcool, ele tacou fogo, aqui em São Paulo. A pessoa vai se consultar lá, para descarregar, tacou álcool, tacou fogo na pessoa. Isso foi um caso antigo. E as pessoas ficavam assim, será possível? Era possível. Não é só mais um mito, uma lenda. Está aqui, eu até trouxe hoje, eu fiz questão, saiu no Globo, olha aqui, publicou dia 10 de janeiro de 2009, eu já conheci isso. Eu vou até trazer para ilustrar. Isso foi lá no Piauí. A pessoa estava com uma dor de cabeça, Pai Santo, dirigente rodoviário do terreiro pequeno, ia tirar o espírito ruim, encheu ela de álcool, tacou fogo, ela morreu. Tem 2 filhos. Então, esse tipo de coisa não pode acontecer em hipótese alguma. Não pode acontecer esse tipo de coisa. É por isso que a pessoa precisa ter um preparo, né? Um mínimo de bom senso. E não querer ser muito exótico. Né? Buscar muitos tipos de rituais que não são ultrapassados, não é a palavra correta. Mas determinadas coisas, hoje em dia, não tem mais necessidade. Você pode trabalhar de outra maneira. Né? Tá? Então é interessante a gente sempre estudar, ter bom senso, né? Procurar se informar. E eu sempre digo, tudo na vida, principalmente em religião, e aqui a gente vai fazer questão de valorizar isso, tudo na vida você pode agir com o coração ou com a razão. Né? Agora, os dois extremos são perigosos. Só o coração, quer dizer, caiu aqui o joelho, a pedra está aqui, eu estou ajoelhado, manchou o vidro lá na Nossa Senhora Aparecida, todo mundo lembra daquele caso lá em Santo André, São Bernardo, não era? Onde foi? E apareceu uma mancha no vidro, de repente estava a procissão lá, todo mundo ajoelhado na rua, rezando. Por quê? É pelo coração, pela emoção, é só aquela fé sem razão, diferente da fé kardecista, é raciocinada. Então, esse extremo é muito perigoso. Isso acontecia muito antigamente nos terreiros, né? Faz,
Não se preocupe em estudar, só tem que seguir as minhas orientações e acabou. Lanchada, entidade e acabou. Não precisa estudar não. Tá? É muito comum. O que acontece com esse extremo? De fazer tudo só pelo coração. A pessoa estimula, vamos dizer assim, a ignorância. Porque não estou estimulando ninguém a estudar. Né? E gera o quê? Fanatismo. A gente vê esses homens bombas aí, viu? O que é aquilo? Tem razão ali? Nenhum. É só o coração. É emoção. Então é muito perigoso, tá? Esse extremo. A razão, aqui, na outra ponta. O que acontece também? Muito perigoso também. Por quê? Quando você chega lá na ponta, o que acontece? Você quer medir, pesar, quantificar tudo. Você vira materialista. Né? Não, comigo é assim. Quero ver ali, ó, tudo certinho, tudo arrumado, tudo calculado, tudo equacionado. Não dá, é um extremo também, né? Então, o que nós tentamos fazer na doutrina dos 7 reinos sagrados? O meio termo. Nem tanto lá, nem tanto aqui. Nós vamos procurar, dentro desse curso, mostrar para vocês, na medida do possível, tudo de uma forma bem lógica. Bem lógica. Tá? A doutrina é uma base, eu comentei isso a semana passada, é uma pedra, o alicerce. A partir daquilo lá, eu vou construindo toda a ritualística do terreiro, todo o meu conhecimento sobre a Umbanda, vem dali. E uma pedra se encaixando em cima da outra. Não pode ter falha, uma pedra em cima da outra. Então a proposta é essa. Porque o que a gente encontra por aí é um conhecimento assim, ó. Né? Um pegou ali no livrinho, o outro pegou uma revistinha, o outro ouviu dizer que tal orixá come aquilo, e acaba fazendo isso. Então, a gente procura, dentro do curso, dentro da doutrina, mostrar para as pessoas desse tipo de coisa. Vai subindo, jogo a tijolo, a construção de toda a ritualística da casa. Tá? Voltando aqui à rede, para a gente entrar no assunto de hoje, né? Que isso aqui era o assunto da semana passada, mas é importante. Esse terreno que está aqui em cima, ó, a influência católica. É aquele terreno que tem muita influência do católico, né? A maioria dos terrenos tem muita influência católica. O lugar cheio de imagens, de estátuas, tem todos os santos do sincretismo, tem os anjos, tem o Oxalá, tem o Espírito Santo. Tivemos aqui já o próprio Marcos, mercadante, dirigente, amigo meu, estava aí, eles seguem o ritual Panturuzeiro. É um ritual que tem uma influência muito grande de católica com africana. Está mais ou menos por aqui, assim. Tá? Fazem procissão, Nossa Senhora Aparecida, procissão de São Jorge. Por quê? É tudo influência da Igreja Católica. Né? Todos os santos estão lá. Normalmente os adeptos, aqueles que estão lá, misturam, né? Não conhecem o sincretismo. Misturam. Para eles, São Jorge é Ogum, São Sebastião é Oxóssi. Tá? Isso é o sincretismo, que eu já falei na primeira aula, depois eu vou até falar rapidamente para você. Se tem o caso de Oxóssi, por exemplo. Todo mundo conhece, Oxóssi é o vivo aqui na casa, né? Nossa casa está sob a vibração de Oxóssi. É sincretizado com São Sebastião, no Rio e em São Paulo. Na Bahia, São Jorge. Lá em Recife, São Miguel. O mesmo orixá, são santos diferentes. Então o sincretismo é uma coisa regional. Santo Antônio, eu até brinquei que a minha avó era católica, devota de Santo Antônio, né? A maioria das pessoas não sabe. Santo Antônio é sincretizado com Exu em alguns lugares, e em outros lugares é Ogum. Na Bahia é Ogum também. Santo Antônio. Né? Então essa história de sincretismo religioso, eu já falei sobre isso na primeira aula, falei das senzalas, né? Dos jesuítas, né? Querendo fazer a conversão dos escravos. Então eles, muito espertos, relacionaram cada imagem de santo com o orixá. Então quando ele deitava ali, batia a cabeça dele, estava prestando alguma cerimônia, não era para o santo católico, era para o orixá lá da África, da terra deles. Tá certo? Com toda certeza. Ele estava ajoelhado lá para São Jorge, jesuíta só do lado olhando, olha, está convertido, né? Está rezando para São Jorge, que nada. Ele estava rezando, é algum que tendo força lá para derrotar os inimigos e dar força para ele vencer a batalha do dia a dia da vida dele. Tá? Então essa questão do sincretismo é importante,
nós estudamos, eu comentei isso, falei, né? Respeitamos, né? Porque faz parte da Umbanda, muitos terreiros têm. Por que a maioria dos terreiros tem a influência católica muito forte? O catolicismo sempre dominou o Brasil, né? E é uma religião de 2000 anos. A maioria dos umbandistas tem origem católica. Tem. Aqui nós não temos. Mas minha mulher é avó da Senhora Aparecida. Ela adora, é neta, aqui na casa, trabalha e tal, né? Normal. Então você vê o santo, porque a gente traz resquício ainda da Igreja Católica, a gente traz aí naquela fé católica dentro da gente, né? A pessoa hesita em duvidar, ouve o que o Papa está falando, fica meio assim, né? Tem um certo devido à influência desses anos todos de dominação do catolicismo. Mas a Umbanda é uma religião que não tem nada a ver. É importante isso. Nós não obedecemos o Papa. Tá? Oxalá também está lá. Jesus alegre, com as mãos abertas, né? Não é o crucifixo. Existe o simbolismo, que é nas almas, a gente vai falar depois, quando eu falar do ritual da casa. Tá? Mas o sincretismo, eu tenho uma relaçãozinha aqui, vocês querem ver? Porque tem pessoas que nunca ouviram falar nisso. A gente recebe aqui para fazer o curso pessoas de todo tipo. Umbandista, espírita, vocês viram, pessoas que estão chegando agora na Umbanda. Então é importante a gente falar. Esse texto aqui fala alguma coisa sobre o sincretismo, inclusive vai lá na África. Vai lá na África, é interessante. Por quê? O atabaque. Sabe qual é a origem do atabaque? Quem sabe? O atabaque está ali. É africano? Árabe. Árabe. O atabaque é árabe. O que mais? O turbante. Lá, não é que o pessoal usa? O turbante, algum centro? Origem indiana. Não é origem africana, é indiana. É influência. O pano da costa. Origem árabe. A figa. Né? A figa que a gente usa, a figa, qual é a origem? Todo mundo sabe a origem da figa? Turca. Olha que interessante. Então o sincretismo já veio lá da África para cá. Né? Nenhum povo é puro, é tudo dele. Não, está tudo interligado. Sempre teve dominação, um país que invadiu o outro. Então isso tudo, as influências vão correndo. Então isso aqui eu achei interessante, porque eu vou até comentar, porque mesmo eu não sabia desse detalhe. Para acabar, eu acreditava que fosse africano, mas não é. Tá? É árabe. E se vocês procurarem um professor de capoeira, né, alguém que é do ramo, que estuda realmente, que conhece, ele vai confirmar o que eu falo. Tá? Sincretismo dentro do Brasil. Os escravos na senzala relacionando cada santo dos orixás. Então vamos lá. Oxalá, orixá. Oxalá, Nosso Senhor Jesus Cristo ou Nosso Senhor Bonfim. Né? Xangô, pode ser São Jerônimo, São Pedro, mas São João Batista também é sincretizado também, Xangô. Verifiquem que são vários santos. Né? Ogum, São Sebastião lá na Bahia, São Jorge aqui em São Paulo. Lá é São Sebastião na Bahia. Aqui em São Paulo é São Jorge. Oxóssi, já falei para vocês, né? São Sebastião no Rio e São Paulo, São Jorge na Bahia e São Miguel em Recife. Tem outros orixás aqui, porque esse sincretismo é do candomblé, né? Que veio para Umbanda em alguns cultos. Né? Então, lá, o Baluaê, São Lázaro, São Roque, né? Para as feridas, o Xumaré, São Bartolomeu, o Ogundedé. E esses orixás não são da Umbanda, né? Não vou entrar no mérito, porque aquele terreiro aqui bem próximo, de repente até cultua, tá? Mas são orixás mais do que o candomblé, né? Virou. Eu nunca vi um terreiro umbanda que vai o monopólio da cultura, tá? Então, o Ogundedé, também não sei, cultua lá? O Ogundedé? Mas cultua? Não, não cultua, é Umbanda, né? Não cultuava, não também não, então. É orixá do candomblé, não é do Umbanda, mas está lá, são espíritos, né? O Ibeji, São Cosme e São Damião, está lá, os dois, São Cosme e São Damião, né? Posso fazer uma pergunta? Fala, porque na Umbanda e no candomblé eles têm os mesmos nomes. Tem o quê? Os orixás? Isso. Alguns. Tá, mas aí, se eu chego lá no candomblé e peço para fazer um trabalho do mal, sei lá como é que fala isso aqui. Daí ele vai fazer o santo?
Não, é complicado para você agora. Candomblé é uma religião. Eu vou falar um pouquinho mais para frente, eu vou falar dos orixás. Então eu vou falar dos orixás, da maneira que nós cultuamos os orixás, dentro da Umbanda, dentro da doutrina. O Candomblé é uma religião, não é cristã. Não é uma religião que origem cristã. A Umbanda tem uma forte influência do cristianismo. Então são diferentes. O conceito do moral é diferente. Você vai chegar lá, você vai pedir, você vai pagar e eles vão fazer. Não tem problema nenhum. Mas o mesmo trabalho... Na Umbanda você não vai conseguir isso. Como na Quimbanda, você vai só completando. Na Quimbanda você vai lá, você vai pagar, vai pedir qualquer coisa, o Exu pagando, lá não vai te fazer. Dentro da Umbanda não. O Exu de lei não vai fazer. A gente vai falar sobre o Exu na última aula. Eu posso indicar um livro para você entender melhor isso? Legião, do Robson Pinheiro. Não importa a influência espírita. Ele é espírita. O Robson Pinheiro é espírita. Você lê esse livro, você vai entender mais. Robson Pinheiro? Robson Pinheiro. Obrigada. Eu não vou ficar, evitar, né, de certa forma, falar de Candomblé, não vou polarizar, mas são religiões diferentes. As duas fazem o bem, né? Agora, o conceito de moral muda, né? E é diferente a maneira de espiritual, o orixá. No Candomblé, cada orixá tem o seu animal. Eu até comentei a semana passada, né? O pessoal, alguns sabiam, outros não. Qual o animal do Ogum, lá na África? Sabiam? Alguém sabe aqui? Cachorro. É o cachorro. Lá na África, o animal que era sacrificado por orixá é o cachorro. Aqui no Brasil já não pode ser. A sociedade de outros animais aí já viu. Agora, na Umbanda a gente não faz sacrifício. Aqui dentro da doutrina nossa, nós não fazemos sacrifício. Alguns terreiros até usam, né, para Exu, né? Usa a amenga. Aqui não tem isso. É isso que eu vou passar para vocês, gente. Eu faço o que eu conheço e vou mostrar de onde vem a nossa força, para que vocês possam entender. Tá? Só completando o sincretismo, para que todos possam entender. Exu, Santo Antônio. Tá? O Exu é Santo Antônio, mas pelos escravos. Pela Igreja Católica era o demônio. A Igreja Católica, que é um orixá do sexo, da vida, né, das coisas materiais, muito, né, brincalhão, muito assim rápido. Então os jesuítas olharam aquilo lá e acharam que aquilo lá era o demônio. Não tem nada a ver com o demônio. O demônio para nós, mas isso não existe. Né? Nós temos os espíritos mais evoluídos e menos evoluídos. Mas a figura do demônio não existe. Na nossa doutrina, quem sabe esse terreiro aqui que tem influência católica muito grande, eles acreditam. Foi um artigo que eu li a semana passada. Semana passada eu falei num artigo, eu li um artigo no jornal aqui, no Datafolha, quando o Papa veio aqui, fizeram uma entrevista com várias religiões, e uma das perguntas era o seguinte: a Umbanda é coisa do demônio? Os evangélicos, a maioria, né? 50 e tantos por cento é. O pior é isso, tinha 12% de umbandista que afirmou que a Umbanda era coisa do demônio. O próprio umbandista. Quer dizer, é um absurdo, né? Falta realmente de conhecimento, de conhecer a religião dele, né? Continuando, ó, Exu, Santo Antônio, Nanã, Santana, né? Nanã é um orixá velho, é uma mãe velha, né? É a avó, né? Porque a gente tem ali as três mães, né? O Oxum, a mãe novinha, Iemanjá, a mãe adulta, e Nanã, a mãe velha. São as três mães. Então é Santana, a avó de Jesus. Santana era a avó de Jesus, mãe Nossa Senhora. É por isso que é o sincretismo que foi feito. Iemanjá, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora dos Navegantes. Oxum, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora das Candeias. Iansã, Santa Bárbara. E Obá, Santa Catarina. Então, orixá do Candomblé, né? Nós não cultuamos Obá. Tá certo? Só para vocês terem uma ideia. Então, esse conceito de sincretismo é importante saber. Não se pode se apegar muito à imagem ao sincretismo. Dentro da nossa doutrina, nós se apegamos mais às vibrações, aos espíritos. É isso que eu vou desenvolver no curso com vocês. Manuel, essa casa, essa malha que você apresentou, ela daria disposição. Uma influência muito grande indígena e espírita, vamos dizer assim. Tudo aqui é igual em Ingatu. Eu vou falar depois mais para frente para vocês, né? Morubixaba, Baré, Baramirim, Baraguaçu, Bojaguaçu, Bojamirim, tem os graus, que a gente foi lá no grupo também, então tem uma influência grande. E espírita é porque a gente, como eu falei, a gente procura muito estudar o lado do espírito, das energias, das vibrações, dos fluidos, então tem uma influência grande, isso aqui, tá bom? Não tem uma influência católica.
Mas aí o que você colocou como espírita é seguidor da doutrina de Kardec. O que você definiu agora como espírito é mais espiritualista. Não. A doutrina espiritualismo não abarca tudo. Espiritualismo, você vai à igreja católica, evangélica, é espiritualista, o hinduísmo é espiritualista, a teosofia é espiritualista, né? E o espírita é espiritualista. Espiritualismo é o geral. Agora, espiritismo é a doutrina codificada por Kardec. Então aí você... Aqui também tem influência. Por quê? Estudamos, se for o livro dos médiuns, o evangelho, né? Olha lá a biblioteca lá. Tem lá a André Luiz inteirinho lá, tá certo? É estimulado, inclusive, o estudo. E depois fazemos um paralelo com o que existe. Tá? Eu vou falar mais para frente para vocês das entidades, eu vou falar sobre o corpo fluídico, da vestimenta fluídica, como que a entidade se manifesta no terreno. Então é uma influência grande da doutrina espírita. É diferente, tá? Mas cada coisa no seu tempo. A nossa ideia é o seguinte: primeira e segunda aula eu vou falar um pouquinho de história. Então, falando da história da Umbanda, da diversidade. Hoje a proposta é falar da história da casa, do ritual, da onde vem, tá? Apresentar. Mais 2 aulas na sequência, uma parte mais científica, mais chata um pouquinho, fala de campo, campo elétrico, magnético, campo mental, emocional, vibrações espirituais, monas, assim. Depois, mais 2 aulas falando da doutrina da formação do planeta e os 7 reinos e as 7 vibrações. E no final, mais 2 aulas falando do ritual. O que tem dentro do terreno, o que acontece, como é que a gente trabalha, tá? A proposta é mais ou menos essa, eu fiz uma programação assim. E completando com perguntas. Quem quiser fazer uma pergunta, alguma coisa dentro da doutrina, né? E não me adianta, por exemplo, me perguntar sobre o candomblé. Eu não sou do candomblé. Né? O que eu conheço do candomblé, que eu já falei na primeira aula, é o mínimo para mim poder entender a Umbanda. Indiquei livros, indiquei o Orixá, do PRVG, trouxe um livro aqui, eu tenho o livro, né? Hoje eu esqueci. Pega o que eu colocou para mim ali, que eu esqueci, pega aquele outro livro ali, a Cruz da Espada também ali. Esse está aí, o que eu colocou. O que você acha? Tem mais 2 livros muito interessantes que eu tenho em casa, eu não trouxe para quem quiser conhecer. Eu ia falar o nome deles mais para frente, né? Mitologia dos Orixás, do Reginaldo Franco. Tá? Vale a pena estudar, porque toda a cultura, toda a religião que veio da África veio de forma oral. Mitos, né? Nada veio por escrito. De forma oral. Depois os estudiosos, os antropólogos foram lá e começaram a colher aquelas lendas, aqueles mitos, e foram juntando. Então esse livro do Reginaldo Franco é muito bom, tá? Obrigado, tá, gente? Ele tem centenas de lendas, de mitos e tal. Então é bacana para quem gosta da cultura africana, quem gosta do candomblé. A Umbanda não trabalha com lendas e com mitos. É diferente. Tá? A grande quantidade de lendas não trabalha. Tá? Tem certas práticas, certos costumes do candomblé que não se aplicam dentro da Umbanda. O culto orixá é diferente. Tá? Então esse livro é interessante, é muito bom. Mitologia dos Orixás, do Reginaldo Franco. Outro livro que eu indico para quem quer conhecer o candomblé, Orun Aê, O Encontro de Dois Mundos, do José Beniste, Orun e Aê, O Encontro de Dois Mundos. Muito bom, sensacional. É quedo, né? Então vale a pena, para quem quer conhecer um pouquinho mais do candomblé. E os orixás do Pierre Berger, que eu acho que é o melhor de todos, porque é um livro totalmente ilustrado com fotos, né? Então você simplesmente não lê o que ele escreveu, você vê a foto do ritual, do sacrifício, de tudo, você está vendo, vai ter foto de tudo. Ele morou aqui, morou na África, né? É um dos papas, vamos dizer assim, do ritual africano, da religião africana, na minha opinião. Foi. Já foi, né? Não, mas os de hoje todos são copistas, vamos dizer assim. Porque esses primeiros é que pesquisaram. Na realidade, hoje o que você encontra são muito teses, monografias em cima dos antigos. Que foram lá em loco, pesquisaram, fizeram, né? E depois existe todo um modismo atualmente, uma adaptação, né? Uma volta às origens, né? Um exagero, digamos assim, de rituais, de voltas, de brilho, dentro da religião do candomblé. Não vou entrar no mérito, porque nós somos umbandistas, né? Então hoje tem muita novidade, né? As qualidades,
Nós vimos que lá na África não tinha qualidade nenhuma. Lá no Candomblé era um orixá, tem milhares de orixás. Isso é outra coisa que eu comentei na primeira aula também. Você acha que eu vou repetir o nome do livro, do segundo livro? Por um e aí, a mitologia dos orixás, do Reginaldo Prando. Reginaldo Prando é professor da USP, né, São Paulo, tem vários livros que ele está sobre o Candomblé. Não, aquele não, aquele é Pierre Verger, os orixás. Pierre Verger, ele já desencarnou tudo, mas teve um trabalho maravilhoso. É aquele que eu mostrei na semana passada, dos orixás. Ele é muito bom para quem reconhecer. Ele é um culto ao orixá, não é um candomblé. O culto ao orixá na África era diferente do que foi feito aqui no Brasil. Na África, cada nação, cada família, cada povo tem o seu orixá, milhares de orixás. Aqui, no Brasil, pela situação deles, eu comentei isso hoje, todo mundo na senzala, tiveram que se adaptar ali para o culto comum, todos os orixás. Então é diferente, né? Se você fosse lá na África buscar, você não ia encontrar o candomblé. Tá? Aí, mais agora próximo da gente, já saíram as nações, cada uma tentando buscar a sua originalidade, né? Tá certo? Isso tudo tem a ver com a valorização da cultura africana, né? Tem muitos movimentos hoje valorizando, né? Então é interessante. Agora, o Umbanda é brasileiro. Umbanda é brasileiro. Falei, provei, mostrei, citei os livros, citei uma série de dados históricos na semana passada. Tá? Bom, esse livro aqui é interessante também, quem quer conhecer Umbanda no estado de São Paulo, entre a Cruz e a Encruzilhada, do Luiz Dias, Nogueira Negrão, antropólogo também, pesquisador, tá? Tem um trabalho maravilhoso, pesquisou todos os terreiros de Umbanda, um trabalho sobre Umbanda, e ele tem aqui uma tabela que ele fez muito interessante. Eu não vou poder ler tudo, mas ele pesquisou de 1929 até 1989, ele foi nos cartórios. Foi pesquisando a quantidade de registros de terreiros de Umbanda, de candomblé e de centro espírita. Né? Então, o que é interessante, em 1929, para vocês terem uma ideia, existia 2,6% de terreiros de Umbanda, 40% de centro espírita e 42% do total de registro que ele encontrou. Já em 1960, você já tinha 86% de registro de terreiros de Umbanda, 12% de espiritismo e 1% de candomblé. Então tem 60%. No estado de São Paulo, candomblé é uma quantidade mínima de barracos. Porque o candomblé é do que? Da Bahia. E Umbanda, Rio de Janeiro, São Paulo. E no sul também é muito forte. Né? Aqui que é essa cidade. Em 1970, tinha 91% de terreiros de Umbanda, 4,7% de espiritismo e 4,2% de candomblé. Candomblé começou a subir. Até a década de 60, a Umbanda dominava. 60, 70, dominava. Aí começou um declínio. Em 89, ainda em 89 tinha bastante. 80% terreiro de Umbanda, 5,6% de espiritismo e 13,8% de candomblé. Quer dizer, o candomblé começou a subir, né? A Umbanda começou a cair e o espiritismo foi subindo também. Hoje a Umbanda foi lá para baixo. Né? Esse livro, para quem quer saber um pouco sobre a história, sobre os vários tipos de terreiro de Umbanda, né? Umbanda no estado de São Paulo também, vale a pena também estudar, que é uma coisa interessante, né? Para quem quer conhecer um pouquinho. E essa informação aí do crescimento é uma coisa que a gente precisa pensar sobre isso, né? A Umbanda teve um apogeu. Teve uma época, na década de 50, 60, a Umbanda elegia deputado. No Rio de Janeiro, o Atila Nunes. No Sul, o Abi Caldas. Olha a força da religião. Aí começou. Vai cair. Aí o espiritismo cresceu bastante. E aí em São Paulo teve também um crescimento grande do candomblé a partir da década de 70 e pouco começou a crescer. Porque era raríssimo os terreiros do candomblé na década de 30, 20 no estado de São Paulo. Porque é muito redundante. Então, quando começou a cair, muita gente saiu da Umbanda do candomblé, né? Não vou entrar no mérito do motivo, tem minha opinião própria, né? Já pesquisei sobre isso também, mas não é assunto da nossa aula. Muita gente foi para o candomblé, depois as religiões neopentecostais também puxaram muita gente da Umbanda, que eu já citei a semana passada, né?
que não eram humanistas, né? Graças a Deus foram com Deus para lá, fiquem lá. Né? Que uma mãe de santo chega lá, mãe de imposto, chega lá e fala que destruiu o casamento, que matou, que fez maldade, que fez isso, ela nunca foi humanista. Nunca. Ela podia ser o que ela quer. O que ela quiser, menos humanista. O humano é uma religião.